Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes Cristãos. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Aqui, não é nenhum ataque, né, aos amigos espíritas, talvez esteja alguém nos assistindo. A liberdade religiosa é um dos direitos civis fundamentais, cada um segue a religião que quer. O que não evita que a gente não possa, o que não impede que se façam comparações, que é o que a gente está fazendo aqui. E a primeira que eu quero dizer é a seguinte: a doutrina da reencarnação, na verdade, ela é antiquíssima. É antiquíssima. Bem como o conceito de comunicação com os mortos e a crença de que a pessoa paga aqui nesse mundo pelos erros que ela comete ou erros que cometeu. A reencarnação era a religião do Antigo Egito e dos povos do Oriente, dos povos pagãos. Portanto, não se trata de uma nova revelação que veio depois do cristianismo, como Allan Kardec diz. Ele diz que ele está trazendo a mensagem que Cristo quis trazer e que não podia na época que o mundo não estava preparado. E a mensagem é essa: que a existência de espíritos, que a vida depois da morte, não é, que os espíritos continuam conscientes, que eles se reencarnam, um sistema de pagamento de pecados para evoluir e tudo mais. Essa é a revelação, a novidade que Deus trouxe através dos espíritos para Allan Kardec. Só que isso não é novidade nenhuma. No Egito Antigo, muito antes de Jesus Cristo, já se cria na reencarnação. Tanto é que quando os faraós eles eram enterrados com suprimento, com comida, com armas e com os apetrechos e tudo mais, exatamente porque eles acreditavam que o faraó poderia precisar disso na vida futura, na próxima encarnação para onde ele fosse morar. Então, não é verdade que o Espiritismo é uma nova revelação, assim, uma novidade que Deus tinha guardado para o último tempo, porque essa doutrina é, inclusive, mais antiga do que o próprio cristianismo. Segunda coisa, o dualismo entre matéria e espírito é muito mais antigo e antecede Allan Kardec. É uma visão de mundo que é baseada nas ideias de Platão, especialmente no conceito do mundo das ideias em contraste com o mundo material. O mundo das ideias seria o mundo dos conceitos, o mundo da perfeição, do qual o mundo material é apenas uma expressão imperfeita e rude. Então, esse dualismo de mundo espiritual e mundo material, ele não é coisa que Allan Kardec trouxe, mas é alguma coisa que já vem desde a época de Platão, que viveu muito tempo antes de Cristo. Terceira comparação aqui, ou crítica, é que o Deus do Espiritismo não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. O Espírito vai dizer que crê em Deus, e ele vai dizer a você que ele crê em Jesus Cristo. Mas se você perguntar quem é Deus para você e quem é Jesus para você, você vai receber resposta diferente daquela do cristianismo tradicional. O Espiritismo nega que Jesus seja Deus, que ele seja Deus. Jesus é apenas o guia e o modelo para a humanidade. Eles também não creem no Espírito Santo, na existência do Espírito Santo. As referências ao Espírito Santo na Bíblia, como, por exemplo, em João 3, de 1 a 3, quando Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito, eles tomam isso como referência aos espíritos humanos desencarnados. Mas não creem no Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. Não existe isso para eles. Não é? Ou seja, o Deus deles é muito semelhante a visão que eles têm de Deus é muito semelhante àquela que nós vimos ontem, que é a do islamismo. Jesus Cristo é uma pessoa importante, mas não é Deus, e não existe Espírito Santo. Então, eles têm essa perspectiva. Não há outra coisa, não há qualquer informação na Bíblia sobre a existência de outros mundos habitados pela raça humana. E o fato também é desconhecido pela ciência. Até hoje a ciência, eles falam muito em ciência, né, que é uma religião baseada na ciência, mas a própria ciência até hoje desprova a existência de vida além do mundo conhecido, né? Eu sei que o universo é muito grande, mas até onde a gente conhece, e a gente já foi longe no conhecimento do evangelho, do universo, do evangelho também, né, já foi muito longe, não há prova alguma da existência de outros mundos. Quinta crítica: a fonte de autoridade
em que eles baseiam toda essa doutrina não é a Bíblia, não é o cristianismo, mas são informações de pessoas que dizem estar em contato com os espíritos dos mortos. Então, a mediunidade é a base da doutrina espírita. É através da mediunidade que chega essas doutrinas e essas revelações. Eu vou ler aqui o que está no site da Federação Espírita Brasileira. Diz assim: Riveio, que é o Allan Kardec, pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e adepto de rigoroso método de investigação científica, não aceitou de imediato o fenômeno das mesas girantes, mas estudou atentamente. Ele observou que uma força inteligente movia estas mesas, e ele investigou a natureza desta força, que se identificou como espíritos dos homens. Pegou aqui? Esse Riveio, ele era um cientista, um pesquisador francês, e ele viu as mesas girando, e ele procurou investigar a origem da força que movia essas mesas, mas ele usou alguma pesquisa científica para isso? Não. Ele simplesmente perguntou à força: quem é você? E a resposta: eu sou o espírito desencarnado. Eu sou o espírito de alguém que morreu. Nós somos os espíritos dos homens. Não é? Somos espíritos dos homens. Essa força se identifica dessa maneira. E aí, ele continua. Isso está no site da Associação Brasileira Espírita. Riveio, que é o Kardec, fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas, comparou-as, codificou-as, tudo submetendo ao crivo da razão, não aceitando e não divulgando nada que não passasse por esse crivo. Assim nasceu o Livro dos Espíritos. E o professor Riveio imortalizou-se usando o pseudônimo de Allan Kardec. Então, os próprios espíritas admitem que a origem da doutrina deles é a revelação que esse professor Riveio, Kardec, recebeu quando ele estava pesquisando o fenômeno das mesas girantes. Da perspectiva cristã, isso pode ter uma outra explicação. O diabo é o pai da mentira. E o próprio Jesus Cristo advertiu contra demônios que são operadores de mentira. Você vê no livro de Apocalipse, o apóstolo João vê sair da boca do falso profeta 3 espíritos semelhantes a sapos, que ele diz, são espíritos operadores de sinais, que fazem coisas sobrenaturais. No livro de Apocalipse, a besta é capaz de fazer descer fogo do céu e fazer uma estátua falar. A besta é o falso profeta, não é? É capaz de fazer descer fogo do céu e fazer uma estátua falar. Então, a gente não tem muita informação na Bíblia sobre a atuação maligna dos demônios no mundo material. A gente sabe que eles podem entrar em pessoas, a gente sabe que eles podem causar doenças em pessoas. Veja o caso de Jó, diz lá que Satanás feriu a Jó de cima a baixo, com uma praga, que ele tinha que se raspar com um pedaço de telha, né, um pedaço de caco de barro lá. Então, que os demônios têm algum tipo de atuação no mundo material, isso fica claro na Bíblia. Jesus uma vez curou uma mulher que durante 12 anos viveu encurvada, prisioneira de Satanás. Então, um cristão, se encontrasse esse fenômeno, né, de casa mal assombrada, mesas que giram, copos que se movem, barulho de corrente sendo arrastada, vulto passando, o cristão não tem dificuldade de explicar isso. Ele sabe que isso ou é coisa da imaginação dele, né, e, portanto, ele vai procurar um bom médico para tratar disso aí, ou então é coisa do maligno. São espíritos enganadores que querem enganar as pessoas e distraí-las e levá-las para outro caminho. Eu creio que foi o que aconteceu com esse Riveio. Ele caiu nessa armadilha, né, de começar a conversar com essas forças e ignorar a resposta que já o cristianismo histórico dava para esse tipo de fenômeno. A mediunidade, inclusive, sendo proibida, conversar com esses espíritos sendo proibido na própria Bíblia Sagrada. Então, uma vez que ele cruzou essa linha, ele desobedeceu a palavra de Deus, fez aquilo que a Bíblia não permite, que é procurar contato
com essas coisas, o que ele encontrou não foi espírito de homens mortos. A Bíblia diz claramente que não é possível haver essa comunicação. É só ler o que Jesus ensinou em Lucas 16, a parábola do rico e de Lázaro. Mas o que ele encontrou foi espíritos enganadores que então o iludiram e criaram essa religião, não é, que é baseada exatamente nessa ilusão. Então, isso está aqui. Nesse livro onde ele compilou essas informações dos espíritos, não é, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele usa a Bíblia apenas como pretexto, na verdade, ele é deixada de lado. As grandes doutrinas bíblicas são ignoradas, como os milagres de Cristo, seu nascimento virginal, sua morte na cruz pelos pecados, sua ressurreição literal dos mortos, sua intercessão pelos seus, sua segunda vinda, o mundo vindouro, tudo isso é ignorado por Allan Kardec nos livros que ele escreveu. Mais um ponto, muitos dos fenômenos espíritas, essas mesas girantes, entortar objetos, lembra? Tinha uns caras que entorta a colher, Uri Geller, se não me engano, né? Fazia tudo isso. Telepatia, premonição, isso é muito comum nos crentes. De vez em quando chega alguém e diz, pastor, eu tive uma premonição de que ia acontecer uma coisa e aconteceu. Eu encontro direto, gente chegando para mim, né, nas igrejas dizendo, pastor, o que é isso? Porque eu sonhei com uma coisa e a coisa aconteceu. Acontece comigo direto. Eu vejo as coisas antes delas acontecerem. Olha, esse tipo de fenômeno, né, entortar objeto, telepatia, premonição, mediunidade, pode ser explicados de várias maneiras. Primeiro, atuação de demônios. Eu sempre digo para crente que tem esse tipo de coisa. Você precisa ter cuidado. Não é? Satanás, ele iludiu Pedro uma vez, a ponto de Pedro querer desviar Jesus da cruz, e Jesus teve que dizer, arreda Satanás. Então, um crente ele pode ser oprimido, ele pode ser iludido por um demônio. Então, você precisa ter cuidado com esse tipo de coisa e não dar atenção a isso. Primeira explicação. Então, são demônios. Segundo, charlatanice. Pessoas que dizem isso, às vezes estão querendo ganhar atenção. Ouviram outras pessoas dizer e vêm inventando esse tipo de coisa. Como pastor macaco velho nesse assunto, quando alguém chega para dizer esse tipo de coisa, eu já tenho uma orelha em pé. Né? Eu já fico assim, querendo saber se a pessoa de fato tem isso ou se ela tem algum outro interesse por detrás quando ela narra esse tipo de coisa. E uma terceira possibilidade é psicológico mesmo. O pecado afetou toda a natureza humana. E a nossa mente, ela, como dizem em inglês, me ajuda aí o irmão famoso em inglês, play tricks. Ana. Prega peças na mente da gente. A mente da gente, ela prega peças. Ela faz brincadeiras com a gente. E às vezes a gente pensa que está vendo uma coisa e não é. Está ouvindo uma coisa e não existe. Tem uma impressão que é falsa. O pecado afetou nossa capacidade cognitiva também. Por isso que a gente tem que ir pela Bíblia, que é a revelação de Deus, onde a verdade está clara. Não tem comunicação com os mortos. Os espíritos, os demônios, eles são seres perversos, eles enganam a pessoa, o diabo é o pai da mentira. Então a gente não tem que se abrir para esse tipo de coisa, mas ficar firme no que a palavra de Deus nos diz. Não há nada. Assim também, olha, da mesma forma, agora, para ser justo, vou trazer essa mesma declaração para o nosso lado. Sinais, prodígios e milagres em determinados círculos evangélicos, aparições e milagres atribuídos a santos e imagens no catolicismo, tem a mesma explicação. É a mesma explicação. Espíritos enganadores, coisa da cabeça da pessoa. Então, não é só no espiritismo que a gente vai dizer isso ali é engano, porque também no meio evangélico você sabe que tem curadores aí, não é? Gente que diz que está curando, que recebeu revelação de Deus e faz tudo mais, e é um falso profeta, sendo levado pelo diabo e enganando muita gente. Como também explica essas aparições de Maria, imagens suando sangue, milagre que é atribuído a um santo e tudo mais. Então a gente tem que se guiar pelo que diz a palavra de Deus a respeito disso. O Espiritismo ignora o relato da criação, queda, redenção, ignora a pecaminosidade inata do homem, porque diz que o homem é capaz de praticar o bem e se aperfeiçoar, quando a Bíblia claramente diz que nós somos corrompidos da cabeça aos pés, que nós somos incapazes de fazer o bem, de conhecer a Deus, somos escravos do pecado.
A Bíblia condena claramente e totalmente a prática espírita. Paulo diz, lá em Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9, se alguém ensina um evangelho que vá além daquele que eu ensinei, que seja anátema. E ele até diz, mesmo se um anjo do céu vos trouxer um evangelho, além do evangelho que eu ensinei, seja maldito. Que é exatamente o que Kardec faz. Ele diz que está trazendo um novo evangelho, que vai além do evangelho que o apóstolo Paulo pregou e ensinou, de que o homem é justificado pela fé, mediante a graça, pela fé na obra completa de Jesus Cristo, e não por obras. Que demônios ensinam, é verdade. Eu estava até comentando com a Ana, quando estava sentado ali, que eu estou fazendo minha devocional em Ezequiel. E tem a passagem que eu estou lendo em Ezequiel 13, na verdade é 14, Deus dizendo ao profeta Ezequiel, quando o profeta estava lá no cativeiro, né, ele profetizou durante a época do cativeiro, e vieram os anciãos consultar a Deus através do profeta Ezequiel. Aí Deus disse a Ezequiel, olha, esses homens que estão vindo consultar você, eles já levantaram seus ídolos no coração deles. Eles estão vindo consultar assim, mas eles já têm ídolos no coração, eles já têm os seus próprios deuses. Então, diga a eles o seguinte, qualquer homem que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e vier ao profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Ou seja, Deus ia dar uma resposta enganosa ao cara que vem consultá-lo, mas cujo coração já se desviou dele. Já pensou isso? Está pensando que isso é pesado? Pastor, isso é Velho Testamento, então vou ler o Novo. Vamos ler o Novo aqui, para ver se você se acalma mais. 2 Tessalonicenses, apóstolo Paulo, capítulo 2. Ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha aí, Satanás com todo o poder de sinais, prodígios e mentira. E com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora veja, é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para acreditarem na mentira. O próprio Deus manda o erro para que aquela pessoa acredite na mentira e se perca. Por quê? Porque ela já rejeitou no seu coração a verdade. Ela já levantou seus ídolos no coração. E Deus então o que é que faz? Tudo bem. Você quer orar para uma imagem? Você vai fazer pedidos a uma imagem? Você vai me substituir por uma imagem de escultura? Tudo bem. Você vai falar com a imagem e a imagem vai te responder. Você vai pedir para ser curado e você vai ser curado. E o resultado é que você vai ser enganado e você vai ser levado à condenação eterna porque você se afastou no seu coração de mim. Então, é muito sério isso aqui. É muito sério isso aqui. Esse mundo espiritual que nos cerca, nós devemos nos aproximar dele com toda cautela, conforme a palavra de Deus nos diz. Os demônios ensinam, a palavra de Deus fala que Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, ele fala de doutrinas de demônios. Então os demônios ensinam, eles são o pai da mentira, são autores de falsas religiões. A Bíblia também diz com muita clareza que não há segunda chance depois da morte. Se sua esperança é reencarnar numa outra situação, eu tenho uma má notícia, a Bíblia é muito clara. Hoje é o dia da salvação, é aqui e agora e somente. Depois da morte segue-se o juízo, ou é céu ou é inferno. Não tem outra possibilidade ou qualquer segunda chance. Isso fica claro na história do rico e Lázaro, que Jesus contou em Lucas 16 e que é conhecido de todos. O rico no inferno, se lembrando dos seus irmãos e querendo alívio, falando com Deus, representado na figura de Abraão, e sempre recebeu negativa. Queria voltar, não podia. Queria ser aliviado, não podia, porque já tinha tido alívio aqui nesse mundo. Queria que fosse pregar para os irmãos, a resposta foi, eles têm a Bíblia, é suficiente, não precisa que alguém ressuscite dos mortos. Então, é muito claro. Se você disser, mas aquilo é uma parábola, sim, mas uma parábola geralmente representa alguma coisa. O que é que aquela parábola está representando?
A Bíblia é clara quando diz que a salvação é recebida aqui de uma vez por todas. Por exemplo, 1 de João, capítulo 5, verso 11. Aquele que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. Então Deus já nos dá aqui e agora a vida eterna. Eu não preciso reencarnar, passar por sucessivos processos de provação para um dia na esperança de viver nesse mundo. Deus aqui e agora, com base no sacrifício que Cristo fez na cruz, nos dá a vida eterna. A Bíblia fala que o inferno é eterno e ele condena a comunicação com os mortos. Deuteronômio 18, de 9 a 14, a comunicação com os mortos, a necromancia, a feitiçaria, tudo isso é claramente proibido por Deus. O texto é muito forte, acho melhor a gente ler, não é? Todo mundo conhece, mas mesmo assim, vamos lá. É Deuteronômio, capítulo 18. A partir do verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então, a Bíblia é muito clara com relação a tudo isso. Muito bem, conclusões nossas. Bom, a Bíblia também diz que o diabo é um ser bem real e que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus e Salvador. Conclusões. Nós devemos tratar os espíritas com todo respeito, não é? Como devemos fazer com qualquer pessoa. Liberdade de religião é um direito civil fundamental. Mas a nossa convicção é que o ensinamento espírita ele não pode ser considerado cristão no sentido do cristianismo histórico baseado na Bíblia, porque ele nega a divindade de Cristo, nega a morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados, nega a ressurreição literal de Jesus de entre os mortos, nega a segunda vinda de Jesus Cristo, distorce os ensinos de Jesus Cristo, e torna Cristo apenas um homem evoluído acima dos outros, diminuindo a sua pessoa e negando a sua divindade. Nenhum crente em Cristo deveria se envolver com essa doutrina, apesar de que, quando oportuno, deve procurar apresentar o verdadeiro evangelho aos seus amigos espíritas. Amém? Vamos orar? Ó Pai, nós queremos pedir Tua graça e a Tua misericórdia para que permaneçamos fiéis à Tua palavra. Livra-nos dos espíritos enganadores, dos demônios, livra-nos da doutrina de demônios, ajuda-nos a permanecer naquilo que Tua palavra nos revela. Nós oramos que o Senhor nos ajude a ver a importância de conhecer a verdade. Nós pedimos que o Senhor abençoe os nossos amigos espíritas também, que eles possam se desvencilhar desse emaranhado de mentiras e chegar ao conhecimento da verdade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Conheça também nosso Instagram oficial e nosso grupo de Telegram com mensagens exclusivas todos os dias.